Olá, escorpianos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à previsão do mês de abril. Essa é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou mais de 3 planetas no signo de Escorpião. Vamos lá? Peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, coloquem aí para mim nos comentários também de qual cidade, estado vocês estão falando e vamos iniciar. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, então pegue apenas o que ressoar para você. Eu tento trazer o maior número possível de previsões aqui, né, para o coletivo, trazendo as informações aqui para várias situações diferentes, mas adaptem aí cada um para a sua realidade, tá bom? Vamos lá, só um pouquinho, deixa eu terminar de fazer aqui a tiragem, para mim não me perder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui no fundo a cobra, temos um diabo e uma cobra, né, na leitura. Então já podemos começar aqui a falar sobre cuidado com autossabotagem, com padrões que de alguma forma você sente que te prejudica, tá? Que pode ser padrões internos aí, como eu disse, de autossabotagem, movimentos do inconsciente também, crenças limitantes, algum tipo de vício. Muito cuidado com isso, mas também, né, se a gente for falar do externo, do mundo externo, cuidado com influências de pessoas aí que de alguma forma não querem muito seu bem, querem te prejudicar, ou mesmo que, né, não querem te prejudicar, acabam te influenciando a ter comportamentos que talvez você não teria se não tivesse alguém aí por trás te influenciando, né? Eu ia falar manipulando, mas pode ser também, né, de alguma forma. Mas aqui a gente precisa falar muito desse controle interno mesmo, né? Controle dos impulsos internos e do externo que pode sim te influenciar de alguma forma, né? Que não é tão legal. Então, nós podemos sim falar, como eu já disse, sobre autossabotagem, mas também podemos falar sobre vícios no geral. Deixa eu olhar aqui para casa 2 de vocês para ver como que tá as finanças, porque nós temos um diabo e uma força ali, né? Tem estabilidade, tá? Cuidado com gastos em excesso, né? Mas tem uma certa estabilidade, né? Cuidado com estagnação no financeiro, mas não tá ruim não. Deixa eu olhar os outros setores aqui. Bom, vamos por partes. Vamos começar do início, né? Então aqui vem pedindo para que você corte comportamentos que você sente que estão te prejudicando de alguma maneira. Faça uma autoanálise interna principalmente, porque nós temos uma torre aqui, mas uma análise externa também, dos padrões externos que podem estar aí te prejudicando de alguma forma. Aqui tá pedindo, né? Nós temos uma força aqui, nós devemos falar também sobre autocontrole, né? Sobre essa questão de não deixar as emoções dominar os seus comportamentos, e sim ao contrário, né? Dominar as suas emoções para que você domine a forma como você age, as escolhas que você faz, principalmente na sua rotina. Deixa eu olhar aqui para a casa da rotina de vocês. A rotina não tá ruim não, tá? 1, 2, 3, 4, 5, vem pedindo controle também na parte da rotina e fazer escolhas. Muito necessário fazer escolhas aí no mês de abril, tá, escorpianos? Escorpião é um signo muito visceral, né? É um signo muito ligado às emoções, muito intenso, que guarda muitas coisas também. Então, cuidado aí também se você não está guardando muitas mágoas ou sentimentos que de alguma forma foram jogados aí para o seu inconsciente e que podem estar te influenciando de alguma maneira. Mas a internalização, esse olhar para dentro, a busca do autoconhecimento,
a busca do autocuidado em si, né, do se cuidar mais, vem bem favorável aqui no mês de abril para vocês e vem inclusive trazendo uma sorte para vocês, tá? Quanto mais vocês se internalizarem, mais prosperidade vocês terão. Quanto mais sabedoria interna vocês buscarem, esse discernimento, essa autoavaliação, esse olhar para dentro mesmo, tá? Quanto mais vocês fizerem isso, mais sorte vocês terão em todos os âmbitos, nas áreas da vida de vocês, tá? Casa 2, como eu já falei, vem falando sobre uma certa estabilidade, então provavelmente não vai ter muita mudança nesse setor no mês de abril para vocês, tá? Não vejo aqui que terá muita diferença do que já vem sendo, tá? Porém, como nós temos um diabo ali nos arcanos maiores para vocês, não podemos deixar de falar, né, de controle de gastos com coisas supérfluas, né, com coisas que talvez sejam um pouco extravagantes, luxuosas. Mês de abril, tomem cuidado, né, com esses gastos, com gastos exorbitantes. Não é aquele gasto basiquinho, né, que você sai, por exemplo, para tomar um açaí. Não é isso. São gastos grandes, gastos exorbitantes, com coisas mais caras, né? Que vem pedindo para ter um controle maior sobre isso. Principalmente se você for mulher ou tiver uma energia feminina predominante. Casados, vamos olhar ali, porque nós temos uma figura de uma mulher ali, vamos olhar para a casa 7 de vocês. Como que tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para homens casados, vem pedindo para que você tenha um controle maior em relação aos gastos, se você for casado, relacionado à sua esposa também, tá? E mulheres no geral, tentem controlar gastos muito grandes, não extrapolem, né, com gastos extravagantes, tá? Casa 3 de vocês, casa da comunicação, da autoexpressão, das pequenas viagens, vem pedindo uma certa esperteza de vocês na hora de se comunicar, para que vocês tenham estratégia na hora de falar, que vocês saibam o que você deve e o que você não deve comunicar, sabe? Aquilo de que eu só vou soltar a informação no momento certo, nem antes, nem depois. Principalmente não antes, tá? Porque principalmente aqui para quem tá, olhei aqui para casa das amizades, principalmente com as amizades, tá? Para não ter desgastes, prejuízos. Podemos falar sim de inveja, infelizmente, porque nós temos muitas cartas relacionadas com essa questão, né? Falamos muito ali no começo sobre autossabotagem e olhar para esse interno, mas temos muitas cartas aqui. Nós temos cobra, nós temos diabo, nós temos raposa e nós temos ratos em diversos setores aqui, né? Temos uma montanha ali na casa 7 também. Então não podemos deixar de falar de inveja, de pessoas que de alguma forma te prejudicam, mesmo que energeticamente, porque a energia da inveja é uma energia muito pesada, né? E que de alguma forma você acaba tendo alguma dificuldade ou prejuízo aí na sua vida por conta dessa energia. Então, muito cuidado na hora que você vai falar suas coisas, se expressar, né? Contar as coisas para as outras pessoas, principalmente no setor amizades para vocês, tá? Para que as pessoas não joguem uma energia aí contrária em cima dos seus planos ou das suas conquistas no geral, tá? Pode ter muito aqui, assim, uma visão de quem está de fora, de que você é uma pessoa muito próspera, que você tem facilidades na sua vida, e a pessoa fica pensando, por exemplo, nossa, por que essa pessoa, né, tem tudo isso e eu não tenho, tá? Cuidado com isso, porque as pessoas não veem, né? Tem aquele ditado que diz assim, vem as pingas que eu bebo, mas não vem os tombos que eu levo. É mais ou menos isso, né? Aqui,
quem está de fora não está vendo todo o esforço que você está fazendo, todas as dificuldades e desafios que você passa no seu dia a dia, na sua rotina, para chegar onde você chegou ou estar chegando aonde você quer. E acabam não entendendo certas coisas, né? Só quem está passando que sabe. Então, essa questão de manter um pouco mais o silêncio e ser estratégico, né, na hora de se comunicar, vai ser bem importante para você. No geral, não fale muito sobre suas conquistas para as pessoas no geral, tá? Mas principalmente para amizades. Pequenas viagens não está desfavorável, mas pode ser que tenha alguém aí que de alguma forma te prejudique, né, ou queira tirar algum tipo de vantagem em cima de você em relação a isso, porque nós temos uma raposa ali, né? Mas vamos olhar lá para casa 9 de vocês. Viagens longas até que tá um pouco mais favorecido do que as curtas, tá? Essa questão de viagens eu acabo trazendo, mas é óbvio que é um recado muito direcionado, que não vai ser para todo mundo, tá? Pegue aquilo só que for para você. Casa 4, casa da família, do lar, vem falando de segurança, de finalização de ciclos, vem pedindo para que você traga mais a sua fé para dentro do seu lar, né? Então, mais oração dentro da sua casa, do seu lar, com a sua família, inclusive para anular todo esse movimento que a gente está falando aqui de algumas dificuldades, desafios, tá? Mas dentro do lar de vocês vêm falando de finalizações de ciclos difíceis e uma estabilidade maior, inclusive no setor financeiro, né? Porque nós temos aqui a âncora tanto na casa 2 quanto na casa 4 de vocês. Então, pode falar sim de uma estabilidade dentro do lar da família por conta de um financeiro que está aí mais tranquilo, mais calmo, que não tem uma movimentação tão grande, mas que tá legal, assim, não tá ruim, tá? E vem pedindo também para que vocês busquem, né, mais a segurança de vocês dentro do lar, da casa de vocês, com a família, principalmente aquela família, né, os familiares que você sente que te dá uma segurança maior, né? Que te traz uma estabilidade, que traz você para o seu centro também, né? Que, como eu disse, escorpianos são muito intensos, então preste mais atenção naquele seu familiar muito próximo, que você sabe que quer o seu bem, que te traz para esse centro de volta, que te chama para a terra, que te chama para esse ancoramento, tá? Tá bem favorecido isso aqui. Casa 5, casa do meio social, do lazer, também podemos falar de filhos. Aqui tem bastante movimentação para vocês, tem um quê de sorte também nesse setor. Então, sim, pode ser que vocês venham a conhecer alguém aqui em ambientes sociais ou em momentos que vocês estejam em lazer, que te traga algum tipo de benefício, principalmente se isso tiver relação com a parte profissional de vocês, tá? Tá bem favorável aqui. Então pode ser que sim, vocês recebam convites para sair aí, só que escolham muito bem esses convites, tá? Principalmente quando estiver relacionado com amizades, porque como eu já adiantei para vocês, essa questão de amigos não tá muito favorável. Inclusive, eu tô olhando ali para a casa 11 de vocês, fazendo um link com a casa 3, quando a gente falou ali de viagens mais curtas. Se você receber algum convite de algum amigo ou colega seu para fazer uma viagem curta, né? Por exemplo, para ir para uma outra cidade, para ir numa festa, numa balada, não sei. Não acredito que o mês de abril seja bom para isso. Tem uma energia de desgaste aqui e tem uma energia de alguém querendo se aproveitar de vocês. Então, por exemplo, aquele amigo que te chama para ir numa balada, numa cidade próxima, né, que vocês vão ter que percorrer algum trajeto aí de carro, por exemplo, mas aquela pessoa só te chamou porque você tem carro e vai dar uma carona para ela e ela quer se aproveitar disso. É só um exemplo, tá? Mas é para que vocês entendam. Aí vocês adaptam a situação de vocês. Lembrem desse recado aí no mês de abril. Voltando para a casa 5. Como eu disse, lazer tá favorável no geral, inclusive
se vocês conhecerem alguém aí que faça alguma proposta de trabalho relacionada a trabalho ou a carreira para vocês, ou que te dê alguma boa ideia relacionada a isso, né? Às vezes a pessoa nem vai te fazer uma proposta nem nada, mas ela te dá uma boa ideia, um bom direcionamento relacionado a isso. Filhos, tem bastante movimentação nesse setor também. Cuidado com crianças mais agitadas aí no mês de abril, tá? Pode ser que para quem tem filhos aí, crianças e adolescentes também, tenham uma agitação maior no comportamento, que eles estejam mais elétricos aí. Não vai ser ruim, tá? Mas só fiquem um pouco mais de olho nesse tipo de movimentação, por exemplo, no correr, coisas nesse sentido aí, tá? Para eles não se machucarem. Mas não é nenhum alerta demais, assim. Tem uma sorte aqui também, tá? Temos a carta dos trevos, então não podemos deixar de falar sobre isso, tá bom? Casa 6 de vocês, como eu já dei uma adiantada ali no começo da leitura, vem pedindo autocontrole, controle da rotina em si, fazer boas escolhas dentro da sua rotina, tá? Então, tenha estratégia, escolha muito bem as tarefas que você irá fazer, que você irá colocar na rotina de vocês, porque tem essa questão de escolhas, né? Caminhadas estão favorecidas aqui em relação à saúde, porque casa 6 também podemos falar sobre isso. Se faz muito tempo que você não faz um check-up geral, né, um hemograma, em algum tipo de check-up mesmo, né, de exames mais básicos, seria interessante que você fizesse agora no mês de abril. E em relação à saúde aqui, né, vem pedindo para que vocês façam caminhadas. Para quem tem algum tipo de doença ou sintoma que precisa de controle periódico, né, vem pedindo para que vocês tenham uma atenção maior, né, e mantenha esse controle aí relacionado a algo que já seja pré-existente, que você já saiba, tá? Mas caminhada tá muito favorecido. E pedindo novamente para que vocês façam boas escolhas dentro da rotina de vocês. Não deixem comportamentos um pouco mais... Não queria utilizar essa palavra, mas é a que está me vindo, né? Comportamentos um pouco mais tóxicos para você mesmo, né? Então, por exemplo, ficar muito tempo ali rolando feed de redes sociais, coisas nesse sentido, que acaba interferindo ou atrapalhando na sua rotina do dia a dia, de coisas que você tem que fazer, tá? Mas isso é só um exemplo também, aí você adapta à sua situação. Casa 7, casa das parcerias, aqui eu trago mais para essa questão amorosa, então vamos lá. Já vou fazer um link ali com a casa 8, que é a casa do inconsciente, e também a casa da sexualidade, que vem com os pássaros, né, repetido. Então, vem pedindo para que você traga um pouco mais de parceria dentro, se você está em uma relação. Aumente a cumplicidade, a parceria dentro do relacionamento de vocês. Vem pedindo para que se tenha mais diálogo entre o casal também, se você está em uma relação, independente de status, tá? Para que vocês possam cortar as dificuldades que podem ser que já vinham vindo aí há algum tempo. Tem uma energia ali na casa 7 de dificuldades? Tem, mas vem falando de cortar essas dificuldades também, né? E aqui para mim tem muita relação com o diálogo, principalmente se o seu relacionamento está desgastado, né? Ou vem um pouco mais desgastado nesse setor de sexualidade aí, tá? Conversar vai ser muito importante. Vocês terão boas colheitas através, né, dessas conversas, de aparar as arestas, de falar o que pensa, o que sente, de mudança de rotina nesse setor também, tá? Aqui vai ser um recado para algumas pessoas, tá? Não vai ser para todo mundo. Se você já estava pensando em términos ou sentindo que é necessário esse movimento de encerrar um ciclo dentro de uma relação, tá favorável, tá? Para quem está em uma relação e sente que já deu o que tinha que dar, né? Ou que sente que não tem mais para onde seguir nessa relação, que você precisa finalizá-la, vem favorável para isso no mês de abril, tá? Infelizmente,
temos que falar aqui sobre corte, sim, né? Sobre términos, porque tem possibilidade, mas isso não vai ser para todas as pessoas, tá? Se você não quer isso, mas está com algum tipo de dificuldade grande no seu relacionamento, né? Um desgaste, vem pedindo para que você tenha mais diálogo, companheirismo e cumplicidade dentro da sua relação. Para quem está solteiro, mês de abril não vem muito favorável para relacionamentos, né? Para conhecer pessoas, para se tornar um relacionamento a longo prazo. Mas tem possibilidade aí de encontros casuais, principalmente relacionado ali na casa 8, que é casa da sexualidade, tá? Mas relacionamentos mesmos mais firmes não vem muito favorecido para solteiros, né, do signo de Escorpião nesse mês. Eu geralmente não falo, né, porque eu falo ali no começo a questão de ser uma leitura direcionada para quem tem Sol, Lua, ascendente ou mais de 3 planetas nesse signo. Então, por exemplo, eu tenho Sol no signo de Escorpião, mas a minha Lua é, por exemplo, em Áries, vá assistir a leitura de Áries também, porque pode ser que tenha algum recado que pode complementar aí para você, tá? Depois que você terminar aqui. Enfim, é só um exemplo, tá? Casa 9 de vocês, casa dos estudos, das viagens um pouco mais longas. Para quem quer fazer uma viagem mais longa, ou já está planejado, é óbvio, né? Que é para esse grupo de pessoas. E no geral, né? Para todo mundo aí é questão de estudos. Vamos começar por viagens mais longas. Está favorecido, sim. Vem uma proteção e um direcionamento espiritual para quem quer fazer esse tipo de viagem. Talvez vocês ainda estejam finalizando algum tipo de planejamento aí, mas mês de abril vem falando assim, agora no mês de abril é a hora para quem está querendo planejar, de finalizar o que tem que finalizar e começar a planejar, ou terminar, né, finalizar o planejamento para que vocês possam fazer essa viagem quando for mais, né, quando já foi planejado, digamos assim, já terminou o planejamento, está favorável. Não começou ainda, está favorável para começar, tá? Mas está bem direcionado aí, com proteção espiritual para quem quer fazer viagens mais longas. Estudos, vem pedindo, também vem proteção espiritual, né? Para quem está estudando ou quer iniciar uns estudos, principalmente para quem quer iniciar estudos, tá? Vem muito favorável aí, vem bem direcionado. Se aparecer algum curso que você queira fazer, ou que parece que é um curso que caiu no seu colo, né? Do nada caiu um curso no seu colo, ou um estudo no seu colo para você fazer. Aqui vem bem uma questão de direção espiritual mesmo, né? Alguém lá de cima que direcionou para você esse curso. É um recado bem específico. E para quem já está estudando, vem falando de uma finalização, de um período mais cansativo na parte de estudos, e de você brilhando mais nesse setor, né? Então, por exemplo, faço uma faculdade e preciso apresentar um trabalho, apresentar um TCC, qualquer coisa nesse sentido. Você estará chamando atenção, né? Estará brilhando, vem pedindo também para que você mostre o seu conhecimento, se mostre nesse setor. Como nós falamos em uma certa altura aí da leitura, pode ter um quê de inveja de terceiros, no geral, né? No geral da leitura de vocês, sim, mas nessa parte dos estudos, vocês estão protegidos, então não tenham medo de brilhar nesse quesito, tá? Mas vem bastante proteção aí, vem uma clareza também, uma finalização de um ciclo, para começo de um ciclo melhor no setor estudos. Casa 10, casa do trabalho, da carreira, vem bem favorável aqui, vem soluções nesse setor. Podemos falar sim de novos contratos, tá? Tanto para quem está trabalhando, para quem está desempregado, porque nós temos tanto uma chave quanto um anel aqui nesse setor.
Então, sim, podemos falar de novos contratos. Se você também é autônomo, pode ser que chegue uma nova demanda de trabalho, aí, um novo contrato que você vai assinar, tanto de vendas quanto prestação de serviços, que vai te trazer uma boa solução. Podemos falar sim, né, de trazer esse novo contrato, essa nova solução no setor de trabalho, trazer uma estabilidade financeira para vocês no mês de abril. Tá bem favorável aqui. Para quem está desempregado, como eu já disse, sim, existe possibilidade de um novo contrato, tá? De vocês assinarem aí um novo contrato que vai trazer boas soluções na vida de vocês. Para quem já trabalha, pode ser que você encontre, né, ou venham soluções muito bacanas aí no setor profissional de vocês no mês de abril. Podemos falar sim de soluções vindas de novos estudos, capacitações dentro do trabalho, se a gente linkar a casa 9 com a casa 10, tá? Mas tá bem favorável aqui, não tem muito o que falar para vocês, porque não vejo nenhum alerta aqui, ao contrário, vejo uma energia bem fluida e aberta para questões de trabalho e carreira. Se você quiser ou estiver pensando em fazer transição de carreira, mês de abril também está favorável para isso, tá? Só, né, falei, não temos nenhum alerta, mas esse é um alerta que eu estou trazendo aqui para vocês e não que eu estou vendo na leitura, tá? Mês de abril, nós ainda teremos ali no início do mês, Mercúrio ainda estará retrógrado e Vênus também ainda estará retrógrado, e ainda na primeira semana, segunda semana, ainda teremos a influência do eclipse do dia 29 de março. Então, eu diria para vocês assim, leiam muito bem contratos que vocês tenham que assinar, ou qualquer tipo de documentação, revisem bem, mas mais por conta dessas questões astrológicas do que por conta da energia que eu estou vendo aqui em si, tá? Mais por conta desse astrológico mesmo. É isso. Casa 11 de vocês, já falei um pouco aqui, né? Já dei uma boa pincelada nesse setor, que é o setor das amizades. Vem um alerta aqui para vocês. Vem pedindo para que vocês tomem um pouco de atenção com o quesito amizades, porque podemos sim falar de desgastes nesse setor, de perdas energéticas nesse setor, né? De perdas no geral, de uma certa instabilidade também. Cuidado com isso, tá? Se você conhecer alguém, se você for fazer uma viagem e conhecer alguém de diferente no sentido de amizade, tá? Aqui vem falando também para você tomar um pouquinho de cuidado com isso. Aqui seria legal, né? Essa questão de amizades no mês de abril não tá tão favorecida. Então seria interessante vocês tomarem banhos energéticos de ervas, né? Banho de sal grosso junto com um banho de erva, né? Um boldo, uma arruda, um alecrim ou um gerânio aí, tá? Uma dessas ervas aí para fazer algum tipo de limpeza, tá? E tirar essas energias mais densas e pesadas que vêm desse setor amizades. O que está favorecido aqui para os escorpianos é esse movimento interno, né? De ficar consigo mesmo, buscando esse autoconhecimento, e família também vem favorecido, tá? Amizades não vem muito não. Ser bem sincera aqui com vocês, o setor de amizade de vocês não tá legal. Casa 12, casa da espiritualidade, do inconsciente também, mas mais dessa questão da espiritualidade que eu gosto de trazer aqui para vocês. A gente chegou a falar alguma coisa sobre caminhada, né? Lá na casa 6. Podemos falar novamente aqui de buscar, né? Andar na natureza, fazer caminhadas e sentar num parque para fazer uma leitura, fazer uma meditação num parque, tá bem legal. Mas aqui vem falando também que essa questão de vocês trazerem uma disciplina maior na rotina de vocês vem favorecido através do espiritual. Então, quem está com alguma dificuldade, principalmente relacionado a vícios, né, controle de algum tipo de vício, vem pedido para que você peça
para sua espiritualidade auxílio, para se libertar dessas questões, tá? Peça auxílio da sua espiritualidade também para se libertar de autossabotagens e também, né, dessas energias exteriores, que a gente falou muito aqui sobre inveja, né? Sobre esse tipo de sentimento do externo em relação a você. Vem pedindo para que você se conecte mais, né? E peça proteção desse espiritual. Peça para que eles te protejam e corte esse tipo de energia da sua vida, tanto no quesito interno quanto no quesito externo, tá? Faça mais essa questão da conexão com a espiritualidade. Mas aqui podemos falar muito sobre essa questão de controle da rotina de vocês através de um fortalecimento do espiritual. Fortaleça o seu espiritual para que você tenha energia suficiente, né, disciplina suficiente, vitalidade suficiente para cortar os padrões tóxicos da sua vida, tanto interno quanto externos. É isso, acho que deu para entender, né? Vamos lá, para finalizar, eu vou trazer aqui um recado para vocês com o tarô da fitoenergética. Peço novamente para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like e conte aí para mim nos comentários o que mais ressoou com você aqui nessa leitura. Vamos lá, pulou aqui o recado da Caatinga de Mulata. Seja realista e aumente sua capacidade de reagir diante dos problemas. Eu não sei qual é o nome científico dessa planta, tá, pessoal? Mas atua no primeiro chakra, que é o chakra básico ali, o chakra raiz, que é o chakra que tem mais relação com a nossa vida física, né, com as coisas materiais, tanto questões de proteção, se sentir protegido, financeiro, carreira, tudo que tem relação com o mundo da matéria tem relação, tá, com o primeiro chakra. Vamos lá, novamente a mensagem. Seja realista e aumente sua capacidade de reagir diante dos problemas. Então, não se deixe abater diante das dificuldades e dos desafios. Siga em frente, tenha disciplina, né? Não desista das coisas. Como eu já disse durante toda a leitura para vocês, mês de abril não vai ser um mês tão lindo assim, né? Tão florido assim, mas aqui vem pedindo para que vocês tenham, né, essa força, principalmente essa força interna, para fazer o que tiver que ser feito, mesmo que eu não goste, mesmo que não seja algo gostosinho de fazer, mas tem que ser feito. Simplesmente pega e faça, não pensa muito, só faça, tá? Eu desejo um excelente mês de abril para vocês, escorpianos, e até mais.